Prezados irmãos, saúdo a todos em Cristo Jesus. Agradeço a Deus esta oportunidade que me é concedida de falar aos queridos irmãos desta igreja que faz parte da nossa vida. Agradeço ao reverendo Sebastião o honroso convite que me fez para trazer a mensagem do Senhor nesta manhã de Páscoa. Vamos ler a palavra de Deus, mas antes vamos orar. Curvemos nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecidos nós somos a Ti, pelas incontáveis bênçãos que do trono da Tua misericórdia derramas sobre todos os Teus filhos, sobre toda a Tua igreja. As bênçãos espirituais que tens entesourado no trono da Tua graça para todos aqueles que Te amam. Graças também pelas bênçãos de cada dia, graças também, Senhor, pelas lutas e provações, pois em tudo Tu tens um propósito para aqueles que são Teus. Ó Pai, graças por esta igreja, graças pela vida de cada um que aqui está, e também daqueles irmãos que não se encontram. Abençoa a todos, derramando sobre cada um a Tua graça maravilhosa, ajudando nas lutas a vencer os problemas de cada dia. Ó Pai, nós agora Te suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo, a unção dEle, para a leitura e meditação da Tua palavra, para que, ó Deus, falemos aquilo que é de acordo com a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus, primeiramente, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12, alguns versículos, não vamos ler todos. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardarás até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Foi o dia 14 de Nisan. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerdes. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que comerdes.
quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porquanto quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. E em João 1:29 nós lemos: viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios 5:7 diz o apóstolo Paulo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E, finalmente, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Cristo, como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Numa determinada cidade, na praça central, na chamada Semana Santa, foi colocado um grande quadro com as cenas da crucificação. E numa certa manhã, um senhor que era estranho ao Evangelho, não conhecia Cristo, estava ali logo cedo contemplando aquele quadro, sem saber o que significava tudo aquilo. Passava, porém, uma criança crente que se dirigia para a igreja, um menino, e vendo aquele senhor preocupado, parou perto dele e começou a explicar: moço, isso que o senhor está vendo é a crucificação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele veio para salvar o seu povo, mas o seu povo não acreditou nele. O entregou às autoridades, ele foi condenado, crucificado, morto e sepultado. E o menino saiu. Aquele homem ficou ainda mais intrigado. Mas por quê? Veio salvar o seu povo e seu povo o crucificou. Aí o menino, vendo aquele moço triste, disse: moço, mas ele ressuscitou, viu? Não fique triste. Ele ressuscitou e está conosco. Pode se alegrar. Sim, meus irmãos, a Páscoa é a alegria de Cristo conosco. Cristo ressuscitado, Cristo ao nosso lado. Hoje, a cristandade está celebrando a Páscoa verdadeira que teve a sua concretização na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse sua concretização porque a Páscoa de Cristo, a nova Páscoa, foi prefigurada, teve o seu memorial na velha Páscoa, na Páscoa dos judeus, instituída na véspera da saída desse povo da terra do Egito. O primeiro texto que nós lemos, aqui, Êxodo capítulo 12, descreve essa instituição. E como vimos, não há necessidade de repetir a leitura. Essa celebração foi uma refeição tomada às pressas, ali na véspera da saída do povo. Essa refeição era constituída
de pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro de 1 ano sem defeito. Cada elemento tinha o seu significado, mas destaca-se como ponto fundamental aqui o cordeiro sem defeito, que era figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Os israelitas estavam sendo escravizados há 4 séculos pelos egípcios, pelo poder de Faraó. E Deus enviou os seus servos, Moisés e Arão, para retirar dali o seu povo. Mas Faraó, rebelde e obstinado, resistiu enquanto pôde à saída do povo ali do Egito. Mas Deus, para mostrar que aqueles homens eram seus enviados, estavam revestidos do seu poder e da sua autoridade, e para quebrantar a dureza do coração de Faraó, já havia ferido os egípcios com 9 pragas, exercendo assim os seus juízos. Essas pragas estão descritas nesse mesmo livro de Êxodo, nos capítulos 7 a 10. E agora, no capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga que felizmente amoleceria o coração de Faraó e ele deixaria o povo sair da terra do Egito. Essa praga é assim descrita no capítulo 11, versículos 5 até o 7. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Prezados irmãos, vemos assim que essa instituição teve o seu propósito e ela teria o seu cumprimento. E agora no capítulo 12 nós vimos aí a instituição como um elemento principal. Estava a figura do cordeiro, cordeiro de 1 ano, cordeiro sem defeito. Ali como elemento principal estaria o sangue que dele seria aspergido nas portas dos israelitas, e esse sangue livraria da morte destruidora do anjo executor da sentença divina. Então, voltando aí no capítulo 12, no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E no versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá
praga destruidora, quando eu ferir a terra. E no versículo 14: este dia vos será por memorial. Prezados irmãos, temos assim os dados, os elementos que nos falam do início, do princípio, da origem e da significação da Páscoa. E essa figura, no versículo 14: isto vos será por memorial. O que é memorial? Memorial é aquilo que é um sinal. É o símbolo de uma realidade que acontece ou acontecerá. Então, tudo aquilo era figura do que aconteceria com Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo São Paulo, que foi imolado. Ele seria sacrificado na cruz, derramaria o seu sangue por aqueles que o recebessem no coração como Salvador. E assim como o livramento, como o sangue do Cordeiro, lá no Egito livraria da morte os primogênitos israelitas, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nos livra da morte eterna e da condenação. Prezados irmãos, naquela Páscoa memorial, nós vimos que o sangue era esse elemento de fundamental importância. Livraria da morte os primogênitos israelitas. Na Páscoa, que se concretizou em Jesus Cristo, o seu sangue livra da morte, livra da condenação todo aquele que o recebe no coração, que se lava no sangue bendito do Cordeiro. Todo aquele que abre o seu coração e deixa o Senhor Jesus Cristo entrar, que o recebe como único e suficiente Salvador e Senhor. Portanto, irmãos, tudo consumado na morte e finalmente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ainda no texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 20 a 23, que a ressurreição de Cristo se fez garantia e penhor da ressurreição de todos os homens. Assim como em Adão todos morrem, todos serão vivificados em Cristo. Portanto, prezados irmãos, a morte não é o fim de tudo. A morte é apenas a passagem do mortal para o imortal, da vida transitória para a vida definitiva, para a vida eterna. A transformação do corruptível para o incorruptível. E, prezados irmãos, eu creio que assim nós temos já uma ideia da origem, do significado e da concretização da Páscoa. Concretizada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreição esta comemorada hoje por toda a cristandade. Irmãos, queremos fazer um breve resumo do conteúdo desta mensagem, fazendo aqui 3 afirmações. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo, que se concretizou na verdadeira Páscoa, foi o cumprimento da Páscoa memorial, da Páscoa instituída na saída do povo de Israel da terra do Egito. Naquela Páscoa, celebrava-se a libertação da escravidão de Israel de sob o domínio de Faraó, sob o domínio dos egípcios. Na Páscoa de Jesus Cristo, consumada na sua ressurreição, nós celebramos a nossa libertação da escravidão do pecado e, como dissemos, a libertação da condenação e da morte eterna. Na Páscoa memorial, o sangue do Cordeiro nas portas livrava da morte os israelitas
na passagem do juízo divino. Na Páscoa de Cristo, o sangue de Cristo nos livra desta morte, da morte eterna e da condenação. Uma segunda afirmação resumo. A ressurreição de Jesus Cristo tornou-se penhor e garantia da ressurreição de todos os homens, conforme o ensino do apóstolo Paulo no texto que lemos há pouco. Então, meus irmãos, a morte física, como dissemos, não é o fim de tudo. É a passagem para a vida verdadeira. E para o crente em Jesus Cristo, a morte é uma promoção, e uma gloriosa promoção. Por isso, já o salmista dizia no Salmo 116, versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o Espírito Santo diz, conforme está lá em Apocalipse 14, 13: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, os israelitas, celebrando a Páscoa memorial, iniciavam, na instituição dessa Páscoa, iniciavam a sua jornada para a terra de Canaã, a pátria prometida. E durante toda aquela viagem, na travessia do deserto, eles celebraram esta Páscoa na esperança de um dia entrar na pátria, na terra prometida. Nós, celebrando a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, inclusive todas as vezes que celebramos a Santa Ceia, nós estamos comemorando o nosso prosseguimento esperançosos nessa jornada para a Canaã celestial. Israel caminhava para Canaã, lá onde está Jerusalém. Nós caminhamos para Jerusalém celestial, para a pátria celestial. Sim, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo estão encaminhando para esta pátria, cujo construtor foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa ressurreição tem então, e aqui é uma palavrinha que queremos dizer quanto essa palavra da ressurreição de todos os homens, ela tem um significado duplo. Ressurreição de glória eterna, de bem-aventurança eterna, para aqueles e somente para aqueles que recebem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro Pascal. E será uma ressurreição de vergonha eterna e de horror eterno para quem não recebeu Jesus Cristo, ou para quem, mesmo dizendo crer nele, acrescenta outros mediadores, outros meios de salvação, que não seja o sacrifício redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em toda a pregação do Evangelho, tanto por Jesus Cristo como pelos apóstolos, nós não temos uma passagem que autorize a pregação de um outro meio de salvação que não seja o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E também não temos uma passagem que afirme a salvação indiscriminadamente de todos os homens. Por isso mesmo, o texto lá de Salmo 116, 15, não diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte de todos os homens, mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o Espírito Santo não disse: bem-aventurados todos os que morrem, mas bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sim, prezados irmãos, há essa distinção. Assim como o Senhor fez distinção entre os israelitas e os egípcios, o Senhor faz distinção entre aqueles que creem, mas que recebem no coração somente o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que confiam noutros meios e, quem sabe, até noutros mediadores. O apóstolo João diz que o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está
no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E o apóstolo Pedro foi categórico ao declarar perante o Sinédrio: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porquanto debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não podemos ter um texto mais claro do que este. E o apóstolo Paulo diz assim, que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, e pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, e quanto à ressurreição para o juízo? Disse Jesus, e disse num contexto em que ele falava da sua missão salvadora: porquanto vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui no contexto em que Jesus disse essas palavras, feito o bem é recebê-lo como enviado do Pai, como Salvador. E praticado o mal é rejeitá-lo, é trocá-lo por outro. Prezados irmãos, por isso, os textos citados, conforme nós dissemos, mostra essa bem-aventurança somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há muita gente enganada, há muita gente mal orientada espiritualmente. Inclusive, nesta chamada Semana Santa, participando de cerimônias pomposas, até luxuosas, com devoção, com zelo, porém um zelo não iluminado por Deus, adorando outros mediadores, até uma mediadora introduzida na igreja, depois do IV século, como influência pagã. Muito cuidado, Jesus Cristo é o único que deve ser adorado, o único que deve ser buscado, o seu sacrifício redentor, o único elemento, o único meio para se obter a vida eterna. Portanto, celebrar a Páscoa sem Jesus Cristo, e Jesus Cristo somente, não tem sentido. Finalmente, concluamos dizendo: se já recebemos no coração o Senhor Jesus Cristo, se já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Pascal, celebremos esta Páscoa com alegria e gratidão, não com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor está conosco. Aquele que ainda não recebeu verdadeiramente no coração a Jesus Cristo, receba hoje, receba já, agora, e passe a fazer parte desta caravana vitoriosa que se dirige para a Canaã celestial, todos os salvos em Cristo. Lembremos, por fim, os israelitas, celebrando a Páscoa, a velha Páscoa, atravessaram o deserto, enfrentando lutas e provações terríveis, mas Deus nunca os abandonou enquanto foram fiéis. O próprio Jesus Cristo os acompanhava, conforme o ensino da Escritura Sagrada, simbolizado pela passagem no Mar Vermelho, pela rocha da qual saiu água e descedentou o povo, pela nuvem, pela coluna de fogo, pelo próprio maná, o pão dos céus, que Jesus Cristo aplicou a ele. Sim, Jesus Cristo já estava com eles, e Jesus Cristo está conosco. Sim, irmãos, nós celebrando a Páscoa do Senhor. Nessa jornada que
empreendemos, pela graça de Deus, para Canaã celestial, assim como os israelitas, enfrentamos também lutas e provações. Às vezes nossa jornada é um verdadeiro deserto, mas não estamos sozinhos. O Cristo ressurreto está conosco e Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, seja para nós também a mensagem daquele menino: moço, ele morreu, mas ressuscitou, está conosco. Alegre-se, tenha alegria. Seja essa a nossa disposição ao celebrarmos hoje a Páscoa do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém.